Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente trazer atualizações do São Paulo. Eu me chamo Alexandre Vieira, prazer para quem não me conhece, eu sou repórter, jornalista, passagens por Terra, Estadão e Bola VIP. E agora, diariamente, trago aqui informações completas, apuradas, checadas em relação ao São Paulo Futebol Clube. Já vai se inscrevendo aí no canal para ajudar, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações e pega esse link, compartilha com seus amigos. Por quê? Porque tem coisa boa para a gente falar hoje, né? A gente vai trazer todas essas atualizações do São Paulo, desmistificar algumas situações, enfim. Sem mais delongas, já vamos trazer algumas informações relacionadas ao São Paulo. Primeiro, vamos com uma exclusiva, já para a gente começar essa terça-feira aí, né, com o pé direito, começar bem, já te desejo uma ótima terça-feira. Vamos começar com uma exclusiva. O lateral direito, Orejuela, né, que pertence ainda ao São Paulo. Sim, Orejuela ainda pertence ao São Paulo, tem contrato até dezembro de 2025. Óbvio que neste momento ele ainda não faz parte dos planos do técnico Zubeldia. Ele estava emprestado ao Independiente Medellín, né, até o meio deste ano. E aí, muito pouco se falou, né, sobre o Orejuela, porque eu fui checar, até teve uma live que a gente fez aqui, e aí perguntaram, pô, e o Orejuela? E aí eu fui atrás da informação, e aí eu conversei com uma pessoa do staff do atleta, né, uma pessoa que trabalha diariamente, sabe mais de Orejuela do que qualquer outra pessoa, que o Orejuela está treinando no CT da Barra Funda, ele está treinando com os companheiros, né? E aí eu fui entender a situação, é um cenário parecido com o Edson Mendes, que vai treinar com os companheiros, tem treinado com os companheiros normalmente, mas na parte da comissão técnica ele não faz parte dos planos em um primeiro momento. O Orejuela está treinando, ele até aspira, quem sabe, ter uma oportunidade com o Zubeldia, mas em um primeiro momento não faz parte dos planos. O Zubeldia tem o Rafinha, tem o Igor Vinícius e o Moreira para a posição, tem testado o Juan nos treinamentos e durante os jogos também já utilizou o Ferrarese na posição. Então, acredito ser muito difícil a utilização do Orejuela ainda nessa temporada, ou que está no futuro próximo com a camisa do São Paulo, mas é fato que sem espaço, mesmo assim, não conseguiu ficar ou ir para um outro clube. Ele tem treinado normalmente no CT da Barra Funda e não está treinando separado não, tá? Ele está treinando realmente com os demais companheiros. Então, fica aí o registro dessa situação do Orejuela que a gente foi apurar, foi atrás para entender um pouquinho mais. Seguindo ainda nessa pegada de lateral, vamos falar sobre Renan Lodge. Né? O Júlio Casares ele falou sobre o Renan Lodge na entrevista para o UOL, que é um jogador que monitora, mas aí tem aquela questão financeira. Então, assim, o que eu posso interpretar da fala do Casares e também de informação? Que o Renan Lodge, para chegar no São Paulo em 2025, é muito difícil. Muito difícil. Só se ele topasse abrir mão assim de basicamente 5 vezes do que ele ganha hoje, sabe? Se adequasse assim ao que o São Paulo consegue pagar para um lateral. Eu não digo nem que o São Paulo, por exemplo, o Alexandre, um salário que o São Paulo ofereceu para o Alexandre, se o Renan Lodge topasse, seria uma contratação que o São Paulo poderia fazer. Mas o salário que o Alexandre iria ganhar no São Paulo, que foi ofertado, cara, é quase metade menos do que o dobro do que o Flamengo ofereceu. Então, para vocês entenderem, o Casares ele basicamente ele não quis fechar as portas para o Renan Lodge, tá? Porque é um jogador gabaritado, é um jogador de alto nível, é um jogador que o São Paulo vai até fazer uma sondagem para entender cenário de novo, mas que vai ser muito difícil de chegar muito por conta dessa questão financeira. Até porque, imagina comigo, o Renan Lodge ficando livre no mercado, ele sinaliza para o mercado brasileiro, olha, estou querendo voltar ao futebol brasileiro. O que vai ter de SAFs de olho na contratação dele, o próprio Atlético Paranaense, que é o clube onde ele tem identificação, o Flamengo e o Palmeiras provavelmente pode querer, o Corinthians, que não tem dinheiro, mas é irresponsável, pode acabar indo atrás da contratação dele, algum clube responsável aí pode querer pagar o que ele quer no lateral esquerdo. Então, assim,
Foi mais uma questão de politicagem, né, do presidente de São Paulo de não fechar as portas para um grande jogador, e acho que nessa aí ele está certo, né, nunca se sabe o dia do amanhã, mas que pensar no Renan Lodge para a próxima temporada eu acredito ser bem inviável. Tá, se fosse vocês, não esperaria a contratação do Renan Lodge. O São Paulo cada vez mais vai buscar os jogadores, o famoso Moneyball, né? Você vai buscar cada vez mais jogadores mais inteligentes, que o São Paulo seja mais criativo no mercado e não precise realmente gastar alguns recursos do que propriamente jogadores assim mais badalados. Beleza? E para a gente continuar aí nessa toada de dívidas e tudo, vamos trazer um pouquinho sobre o cenário financeiro atual do São Paulo. O São Paulo, né, está fazendo aí esse fundo, o FIDC, né, que é basicamente um fundo onde o São Paulo pretende diminuir 500 milhões de suas dívidas. Hoje o São Paulo está chegando ali nos 700 milhões de dívida, tá bem próximo dessa situação. E aí, qual foi a ideia do Casares em o primeiro mandato? De realmente tentar diminuir e acabar, quem sabe, com as dívidas de curto prazo, porque isso sufocava o lado financeiro do clube e isso acabava minando até os salários, né? Tanto é que na temporada passada o São Paulo chegou até a atrasar salários. Nesse ano o São Paulo está conseguindo manter tudo em dia, porque as dívidas de curto prazo estavam sufocando realmente o clube. E o São Paulo, vocês viram que não tinha transfer ban nem nada do tipo, como tem em outros lugares, porque o São Paulo sempre, né, tentava sempre fazer essa negociação das dívidas de curto prazo, e aí por isso que também foram empréstimos e cima de empréstimos. Então você pega uma dívida de curto prazo, você pega um empréstimo para pagar essa dívida, e aí você pega esse empréstimo e alonga a dívida com juros menores do que eram os juros da dívida, e você alonga, coloca um prazo maior para você pagar essa dívida, então você coloca esse problema para depois e deixa de ser sufocado ali no começo. Então era basicamente o que o São Paulo estava fazendo aí para suas dívidas. O lado ruim disso é que acabou aumentando a dívida, né? O São Paulo acabou chegando próximo aos 70 milhões, aos 700 milhões, melhor dizendo. Só que aí agora, nesse segundo mandato, o Casares ele quer equacionar essa dívida, ele quer entregar no fim do seu mandato, que vai ser em 2027, 2024, 2025, 2026, melhor dizendo, ele quer entregar um clube mais saudável financeiramente. E ele tem um plano, tá, de em 2030, que é o ano do centenário, entregar um novo estádio do Morumbi, a modernização do estádio, e um clube financeiramente equilibrado. E quando eu falo equilibrado, não quer dizer sem dívidas, tá? Porque, por exemplo, o Flamengo ele tem dívidas, só que são dívidas controladas, são dívidas que, né, parcelamento de atleta, são coisas nesse sentido. Então, o São Paulo trabalha aqui chegando a 200 milhões de dívida, é uma dívida controlável. Então, você pensa, se esse fundo ter êxito e conseguir, de fato, esses 500 milhões para sanar as dívidas, o São Paulo ficaria ali com 200 milhões, e aí, né, tem essas questões, e ficaria ali com uma dívida equacionada a ponto de ter poderio financeiro para, quem sabe, brigar com outros clubes no mercado. Porque hoje o São Paulo entende que, não pode ser irresponsável financeiramente, como inclusive já foi em outros momentos, né, para não aumentar ainda mais essa dívida e se tornar uma dívida impagável. E dois, o São Paulo finalmente se tocou que ele não tem poderio financeiro para competir com a SAFs e com o Flamengo e Palmeiras no mercado. E hoje, para você ter qualidade no seu time, você precisa gastar, você precisa abrir o bolso, seja para salários ou seja para comprar atletas. Então, esse é todo o plano que o São Paulo tem para que até 2030 o São Paulo consiga ter um lado financeiro bem equilibrado, um Morumbi bem moderno e um clube competitivo dentro de campo. Então aí vai ser bem normal vocês verem aí o Casares cada vez mais fazendo menos investimentos no mercado, apostando cada vez mais nas categorias de base, porque de fato o São Paulo vai olhar um pouco mais para o seu lado financeiro neste momento. O primeiro mandato do Casares, ele até próprio falou na UOL, ele precisava de ganho esportivo, ele precisava resgatar o amor do torcedor. E ele conseguiu. O São Paulo conquistou a Copa do Brasil, voltou a disputar finais, mesmo com problemas financeiros. É um time hoje que compete, mas agora o São Paulo precisa e vai olhar cada vez mais para a sua saúde financeira, tá?
Então é mais ou menos esse sentido das finanças do São Paulo daqui para frente. E para a gente fechar, a gente já tratou aí sobre Orejuela, estou dando um checklist aqui. Orejuela, Lodi e as dívidas. Vamos falar agora sobre a preparação para o confronto contra o Atlético Mineiro, e vai ser mais, eu vou deixar bem claro, tá? Não é informação ainda, é mais uma questão de jogar ideias aqui, até pelo que eu ouvi, o Zubeldia está testando novidades, está testando coisas, pensando no Galo, e assim, pode ser, e eu acho aí também interessante, que o São Paulo vá para esse jogo com 3 zagueiros. Tá? A única dúvida em relação, na minha questão, com 3 zagueiros seria realmente a volta do Igor Vinícius ao time titular, porque aí você tiraria o Rafinha, você jogaria ele com Alan Franco, Arboleda e Sabino como 3 zagueiros, liberaria o Igor Vinícius e o Wellington pelos lados, ficaria ali com o Luiz Gustavo e o Marcos Antônio. E é importante trazer que o sistema de 3 zagueiros também protegeria o Marcos Antônio, porque ele ainda fisicamente ainda não está tinindo. Né, até a ponto de marcação, e o Bobadilla tem mais marcação do que ele, então poderia também proteger ali o Marcos Antônio. E aí você teria Lucas, talvez Luciano e Jonathan Caleri. Ou você pode pegar, por exemplo, o Wellington Rato, pode fazer o corredor direito, fazer a ala pela direita. Então, o sistema de 3 zagueiros foi algo que foi estudado e treinado, porém, também tem as outras formações, inclusive aqui ele tradicionalmente já tem feito, inclusive o William Gomes, enfim, tem algumas dúvidas ali ainda que serão sanadas provavelmente nessa terça-feira e nessa quarta. Esses 2 treinos serão cruciais para ele, pegou aquelas ideias que ele teve, agora se ele vai botar na prática o que de fato vai funcionar. Mas eu não descartaria a hipótese do São Paulo acabar jogando com 3 zagueiros e espelhar um pouco esse Atlético do Gabriel Milito para, quem sabe, conseguir esse milagre de BH. Você gosta desse sistema? Você acha que seria uma boa para o São Paulo esse sistema de 3 zagueiros? Deixe aqui nos comentários. Aproveite, vem aqui na descrição, tem os cursos da Futebol Interativo. A sua área, a área que você trabalha, já pode ter um curso especializado com futebol, e amanhã mesmo, ao fim do curso, você já pode começar a trabalhar com futebol. Esse link, inclusive, te dá 40% de desconto, tá bom? Minhas redes sociais estão aí, o Pix do canal para quem quiser também ajudar de maneira financeira. Te desejo uma ótima terça-feira, até amanhã, vídeo todo dia no canal aqui às 7 horas, e nessa terça-feira também teremos live às 7 horas da noite, para já projetar esse confronto contra o Atlético Mineiro. Beleza? Então, um beijo, um abraço, boa terça-feira, até a próxima.